Oi pessoal, bem, hoje eu vim fazer as compras do mês e eu vou levar vocês junto comigo. Tô aqui no banheiro do Comprão. Muitas pessoas me perguntam qual supermercado eu indico para fazer compras e até agora perto da minha casa, tá? Eu encontrei esse, é um tipo atacadão, né? É o Comprão. E gente, sempre no primeiro final de semana de cada mês eles fazem uma promoção muito boa. Então eu fico segurando ali até o último minuto para fazer minhas compras. Vocês viram no take anterior, né? Que em outro supermercado eu comprei material de limpeza, porque eu tava precisando. Lá em casa tava zerado, então não teve como esperar. Mas aí eu vim complementar as compras do mês aqui no Comprão. Hoje é sábado, então é o primeiro final de semana do mês de setembro. E eu vim aqui comprar. Vou tentar fazer alguns takes pra vocês, porque geralmente nesses dias de promoção tá assim, gente, muito cheio, né? E eu fico um pouco com vergonha, por isso que eu vim gravar aqui no banheiro. Mas vou tentar mostrar ali alguns preços, algumas coisas pra vocês. E por enquanto eu super indico esse supermercado nesse dia específico, primeiro final de semana de cada mês, beleza? Vamos lá! Bom, pessoal, aqui estão as compras e aí eu vou falar pra vocês tudo que eu comprei e no final eu vou mostrar quanto foi que deu a compra no total. Eu não vou falar os preços de um por um, porque dá um trabalhão na edição, tá? Mas aí vocês vão ver no final quanto foi que deu essa compra. Então eu comprei um pacote de massa pra pastel, comprei esse salame Itália, que tava na promoção, comprei esse pacote aqui de legumes, vários legumes congelados, ó. Aí eu só refogo, eu acho super prático, já vem lavadinho, só no ponto de refogar. Milho de pipoca, massa para tapioca, comprei massa de trigo, bacon, queijo mussarela, 5 pacotes de cuscuz, né, porque na casa do nordestino não pode faltar. Gente, esse pão, essa marca de pão aqui, eu super indico vocês, ó, tem praticamente em todos os mercados que a gente vai. Pão Mega. Esse pão sovado, ele é perfeito pra gente cortar ele e fazer na chapa com manteiga, depois passar um requeijãozinho em cima. Chega da água na boca. Comprei 2 manteigas de 500 gramas, essa marca também é muito boa, ó. Essa aqui é feita com creme de leite. Aí comprei 2 pacotinhos desse de linguiça calabresa da Fininha. Comprei, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que aí vocês conseguem ver o preço e o quilo, né, o peso. Carne moída, colchão mole. Comprei linguiça toscana. Comprei também o pedaço, né, de colchão mole para fazer bife ou então carne de panela, né, picadinho. Pão de alho.
Esse biscoito também, ele é um biscoito um pouquinho mais caro, tá, gente? Se não me engano, ele foi R$ 13. Mas ele é perfeito, esse biscoito é muito gostoso. E aí eu comprei 2 dele e um desse Maria tradicional. Vem 1, 2, 3, 4 dentro de um pacote. E esse aqui saiu por R$ 10. Então, cada fileirinha saiu por R$ 2,50. Eu achei ótimo o preço, que compensa o que eu gastei nesses aqui, né? Aí comprei... Esse aqui eu coloco todo mês, tá? Que eles são, pra mim, são os 2 melhores chocolates que vem nessa caixa da Garoto. Aí a Garoto criou essa caixa que vem só com os 2 sabores, né? Que é o Croque e o Caribe. Comprei esse coco em flocos, né? Ele é um pouquinho mais caro do que o coco ralado, mas ele é mais saboroso. Comprei 1 kg de açúcar, porque aqui em casa já tem. 2 kg de feijão. 1 leite em pó de 400 gramas. Aí comprei filé de peito. Comprei filé de tilápia. Sobrecoxa para fazer na airfryer, fica perfeito. Esse pacotão grandão aqui, ó, de batata frita. Dá pra fazer na airfryer também. Comprei esse aqui, que é o requeijão cremoso, Poços de Caldas. Eu sempre compro essa marca. As marcas que eu compro, que eu indico, eu vou falando pra vocês, tá? Esse doce de leite da Italac eu vou provar ainda, mas eu acredito que ele seja bom. Eu não gosto de comprar aqueles que são muito escuros, que dá a impressão que ele tem um gosto de açúcar queimado, não sei porquê. Comprei o meu queridinho perfeito de todos os meses, que é o Fleischmann Chocomousse. Inclusive tem receita, tem vídeo eu fazendo esse bolo aqui no canal. E aí comprei 2 cremes de leite, não sei porque eu peguei de marcas diferentes, porque o Italac tava na promoção. Eu acabei pegando, não sei, gente, fiquei doida e peguei 2 de cada. E aí peguei 2 leite condensados da Tirol. Vocês viram aí, que eu filmei pra vocês? Ele também tava na promoção. E lá atrás, ovos, né? Então, essas foram as compras do mês. Os materiais de higiene pessoal e limpeza eu já comprei em outro supermercado. Vocês viram um takezinho. E eu vou deixar pra vocês aí o total dessa compra. Tinha algumas coisas que estavam aqui do outro lado e eu esqueci de mostrar pra vocês. Então, eu coloquei esse protetor diário. Aí, gente, eu comprei também essas vasilhazinhas que é pra me congelar feijão, olha só. Eu vou lavar elas agora, que eu vou cozinhar o feijão da semana. Então, aqui tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E essas aqui são pra colocar a carne. Elas podem ir pro micro-ondas. Essa eu não vou lavar porque é descartável, né? E aqui agora eu tô com todas as carnes, que eu já vou cortar, deixar temperada, ó. As outras não precisam temperar, né? E aqui é o feijão. Eu coloquei exatamente 1 kg de feijão. E eu cozinho eles e coloco nas vasilhinhas pra ir pro congelador. Oi, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Gente, acabei de chegar, né? Vou fazer uma caminhada aqui ao redor do quarteirão pra me movimentar um pouco. E aí eu pensei, cara, vou logo sentar e conversar um pouquinho com vocês, porque o pessoal lá do Instagram, eles estão assim, ó, querendo me enforcar, sabe? Porque faz alguns dias já que eu falei que tem novidade pra contar, mas que eu queria contar aqui no YouTube. Por quê? Porque aqui eu sinto que a gente tá mais propício a sentar, ouvir, né? No Instagram é tudo muito rápido. E eu queria contar direitinho pra vocês essa novidade, que eu falei inclusive lá, que foi realmente uma surpresa, assim, algo que eu esperava que acontecesse, mas não tão rápido, não tão cedo, e acabou acontecendo, e eu tô muito feliz. Bem, gente, é o seguinte, começando a falar pra vocês, sem muita enrolação, que eu saí do meu antigo emprego, né? Eu não falava muito sobre o meu trabalho aqui no YouTube por conta da última experiência que eu tive na fábrica. Não foi muito legal os comentários que eu recebi quando eu abri pra vocês tudo o que aconteceu lá. Então eu já decidi assim que a partir daquele momento os próximos empregos eu não abriria tanto, não falaria tanto. Eu acredito que tem um vídeo só aqui no YouTube em que eu mostro, né, o meu trabalho. Eu estava trabalhando como confeiteira, né, em um supermercado, então eu trabalhava lá na parte da padaria como confeiteira. E eu tava lá, gente, assim, eu não tenho o que falar do trabalho, mas era mais o cansaço físico mesmo. Quem me acompanha o dia todo lá o tempo todo lá no Instagram, sabe que eu andava muito cansada. Inclusive, uma coisa que me fez refletir, assim, parar para me questionar se realmente eu estava no emprego correto, se realmente eu estava fazendo o que deveria ser feito. Algumas pessoas me falaram assim,
Teve inclusive um áudio que foi muito forte. Eu ouvi uma amiga minha falar assim: nossa amiga, eu vejo os teus stories e eu me sinto mal por você, porque você tá sempre muito cansada, sempre muito exausta. E gente, literalmente era isso que estava acontecendo. O meu trabalho, ele era de meio-dia às 9 horas da noite, né? Então de manhã eu ia pra faculdade. Eu chegava em casa, tipo assim, correndo, era só trocando de roupa e comendo ao mesmo tempo, escovando o dente, botando bolsa nas costas e pegando tudo, saindo para trabalhar, e eu só voltava às 9 da noite. Então, imaginem só como é que estava sendo a minha rotina. Eu trabalhava sábado e domingo, a minha folga era na terça-feira, só que na terça eu tenho aula, né? A minha faculdade é de manhã. Então eu ia para a faculdade de manhã e quando era à tarde que eu chegava em casa, né, meio-dia que eu chegava em casa, o meu filho ia para a escola, e quando meu filho chegava em casa da escola, já era à noite, meu marido trabalha à noite, a gente passava ali um tempinho juntos e meu marido ia para o trabalho. Então meio que a terça-feira nem eu conseguia organizar minhas coisas porque eu tinha aula, nem eu conseguia ter um tempo de qualidade os três juntos, né? Isso já começou a me deixar angustiada. Gente, eu tô tendo uma matéria na faculdade que se chama Psicologia do Desenvolvimento, onde a gente aprende sobre o desenvolvimento infantil, onde a gente aprende a importância de cada fase do desenvolvimento da criança. E eu comecei a pensar muito sobre aquilo e pensar que eu não estava presente na vida do meu filho, que eu queria estar mais presente, que eu queria acompanhar mais as atividades escolares dele, que eu queria ter mais um tempo de qualidade com ele, que eu queria, por exemplo, sair para andar de bicicleta com ele, e nenhuma dessas coisas eu não estava conseguindo porque eu não tinha tempo. Hoje eu falo para vocês, sem sombra de dúvidas, que o tempo é o recurso mais precioso que existe hoje em dia. Inclusive, eu estava vendo na rede vizinha que a nova forma de ostentação, de você dizer que é rico ou bem-sucedido, é você ter tempo. Tempo para ir à academia às 10 horas da manhã, tempo para ir a um cinema, tempo para ler um livro, né? Você que está me assistindo provavelmente tem uma vida corrida, tanto quanto a minha, né? E você entende e percebe a importância de você ter tempo. Então o que estava acontecendo é que eu até comentei isso, eu estava com um senso de urgência que estava me deixando muito ansiosa. Então, como a minha rotina era sempre muito corrida, eu ficava o tempo todo tendo uns gatilhos de eu esqueci alguma coisa, tipo, eu colocava na minha cabeça que eu tinha esquecido de uma consulta importante, perdido a consulta, ou que eu tinha perdido um prazo de entregar um trabalho na faculdade. Não estava acontecendo nada, eu estava meio que dando conta de tudo, mesmo extremamente cansada, mesmo dormindo mal, mesmo falhando muito com vocês aqui no YouTube e também lá no Instagram. Inclusive, uma das mensagens que eu recebi foi assim: os teus stories são sempre correndo, porque o único tempo que eu tinha de conversar era durante o caminho, ou indo para a faculdade, voltando da faculdade, indo para o trabalho, voltando do trabalho, e sempre com o celular na mão conversando com vocês. E essa pessoa falou isso, né? Os seus stories estão sempre correndo para lá e para cá. Toda vez que eu abro o teu stories no Instagram, tu tá correndo. Então, era muita correria e isso começou a me deixar ansiosa, porque eu já acordava pensando em fazer muitas coisas, resolver muitas coisas para correr pro trabalho, porque eu sabia que a partir do momento que eu fosse pro trabalho meio-dia, eu só voltaria 9 da noite. E 9 da noite, gente, quando chegasse em casa, eu já chegava exausta, sabe? Tinha dia que se eu pudesse eu nem jantava, nem tomava banho, só caía na cama, porque no outro dia eu tinha que estar acordada cedo de novo, para ir para a faculdade, para da faculdade ir pro trabalho. E assim, a minha vida se tornou o meu trabalho. E isso não estava me fazendo bem. E eu comecei a me questionar exatamente quando eu recebi essa mensagem da minha amiga que falou: amiga, eu me sinto mal quando eu me sinto mal por você. Não é que ela estava se sentindo mal pelos meus stories, mas ela se sentia mal por mim quando ela viu os meus stories, que eu estava sempre muito cansada e sempre correndo muito. E eu comecei a me questionar sobre isso. E eu lembro que nesse dia, né, quando eu fui dormir à noite, na verdade, eu não consegui dormir. Eu fiquei me questionando o que era que eu estava fazendo na minha vida, se realmente eu estava fazendo o correto, se realmente valia o valor que estava ganhando, né? Porque nem sempre ganhar bem significa ter qualidade de vida. Uma coisa não está necessariamente atrelada com a outra, né?
Eu sei que ganhar muito pouco também não é bom, porque você fica preocupado, ansioso por não poder cumprir com suas responsabilidades, por não poder comprar uma pipoca na rua, por não poder sair para fazer um passeio. Mas também ganhar super bem e não ter tempo para nada é a mesma coisa que nada, gente. É assim, isso começou a tomar conta do meu dia e da minha mente. Eu não tinha mais cabeça para nada. Eu não tinha cabeça para estudar, eu não tinha cabeça para gravar vídeo, eu não tinha cabeça para, às vezes até para dar atenção pro meu filho, porque eu chegava tão cansada e ele estava tão ansioso para eu chegar em casa para conversar com ele, dar atenção para ele. E várias vezes aconteceu assim, de estar conversando com ele lá na cama, deitada, e eu caí no sono. E ele vê que eu tava dormindo, não tava mais respondendo ele, só virar pro outro lado e dormir também. E eu comecei a me questionar. E nesse dia específico, eu resolvi mandar alguns currículos. E eu lembro, gente, olha como as coisas são interessantes. Eu lembro que eu pensei assim, nossa, como seria perfeito se eu conseguisse um emprego de segunda a sexta de meio período. Olha só a ousadia da pessoa. E aí, na mesma hora que eu tive esse pensamento, eu pensei assim, não, mas aí também é querer demais, né? De segunda a sexta, meio período, é querer demais. Mas tudo bem. Aí, gente, eu comecei... Eu lembro que nessa noite, eu mandei uns 10 currículos, tá? Nessa noite. Dentre esses currículos, eu mandei para um processo, eu me inscrevi, na verdade, não foi um currículo, né? Eu me inscrevi para um processo seletivo para estágio da faculdade, ou seja, estágio de psicologia. Só que eu me inscrevi, sabe quando você se inscreve assim, só joga pro universo, sabe? Me inscrevi por me inscrever, mas eu imaginava que eu não ia conseguir, porque eu tô no segundo período da faculdade, né? Geralmente as pessoas começam a estagiar ali pelo terceiro período, quarto período, então eu meio que só me inscrevi e deixei lá, né? E eu realmente estava esperando alguma resposta dos outros 9, né, que eu mandei, mas esse eu meio que deixei em stand-by. Se rolar, rolou, se não rolar, tudo bem, eu já esperava mesmo que não fosse dar certo, olha só. E aí, eu fiquei, né? Fiquei nessa, tal, esperei. Gente, no outro dia, eu recebi mensagem, né, para fazer a seleção dessa vaga para estágio. E eu fiquei assim, meu Deus. E lá nas informações, tinha dizendo que era meio período. Aí eu fiquei, e agora? Aí já vem várias perguntas, né? Será que é de segunda a sexta? Ou é tipo assim, tem que trabalhar sábado, tem que trabalhar domingo? Será que é de manhã, por exemplo? Porque de manhã eu tenho aula, se for de manhã não vai dar certo. Então meio que eu comecei a criar cenários na minha cabeça de coisas que poderiam não dar certo. Isso eu reconheço que não é saudável, porque muitas vezes quando você vai fazer algo, essa forma de você pensar, mas se não der certo por isso ou por aquilo, é uma forma de te proteger da frustração. Ou seja, você entende que talvez você possa se frustrar, que talvez algo possa não dar certo, e meio que você já se blinda, se preparando para o que pode ou não pode dar certo. E eu tava tão mal, mas eu tive assim um momento de luz em que eu pensei, cara, deixa as coisas fluírem, deixa as coisas acontecerem, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. E aí, eu queria falar esse versículo que eu vou deixar aqui para vocês. Quando vocês verem esse versículo, em qualquer lugar que vocês estejam, verem ou ouvirem, vocês podem lembrar de mim, porque esse é o versículo da minha vida, que diz assim, ó: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, gente, o Senhor, Ele tem pensamentos bons, Ele tem bons planos para nós, né? A gente é que é muito ansioso, a gente é que é muito medroso, né? E muitas vezes a gente não confia muito no que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei assim: Senhor, cuida de mim e permita com que eu realize meus sonhos. E eu lembro que essa palavra, cuida de mim, ela ficou muito forte nessa oração, soou para mim com muita importância. É isso que eu quero falar. Eu falei com muita importância dessa palavra, cuida de mim, em relação ao cuidado de Deus com a minha vida, que eu percebo desde o dia que eu vim para essa cidade, lógico, desde muito antes, mas consigo perceber claramente, assim, desde que eu vim aqui para Joinville, um cuidado de Deus muito especial comigo.
E aí eu queria fazer um ganchozinho com uma conversa que eu tive com uma pessoa muito querida há alguns meses atrás, em que eu comentava que eu estava muito feliz por estar fazendo a minha faculdade. Muito feliz, gente. Eu nunca estive tão feliz e certa de que eu fiz a escolha correta em abandonar o direito para fazer psicologia. Mas que eu estava um pouco frustrada porque eu estava trabalhando muito e eu não estava conseguindo me dedicar à faculdade o quanto eu queria. Gente, eu sou uma pessoa que eu amo estudar. Eu sempre falo isso assim para as pessoas que têm contato comigo diariamente, que se estudar pagasse dinheiro, eu seria rica, porque o maior prazer que eu tenho é de tomar um banho, fazer uma xícara de café, sentar na frente do computador e começar a estudar. Sabe, pegar um caderno, fazer as anotações. É um prazer que eu tenho de estudar. E quando eu entrei na faculdade, a faculdade sempre foi um sonho para mim. Ali desde o ensino médio, né, quando a gente via outros primos, amigos, conhecidos que já estavam ali fazendo faculdade, a gente ouvia as histórias de como era, fulaninha tá fazendo faculdade e tal. A gente começa a criar no nosso imaginário uma imagem de como seria fazer uma faculdade, né? Mas as coisas aconteceram, a vida não é perfeita, ela não segue roteiros, né? E acabou que eu entrei na faculdade tardiamente, na faculdade de Direito. Foi uma experiência muito difícil a faculdade. Eu posso até gravar um vídeo um dia pra vocês sobre a minha faculdade de Direito, como foi, por que foi que eu desisti, enfim. Mas aí se vocês quiserem, comentem aqui que esse assunto para outro vídeo, pra gente não misturar muito. Mas eu não tive uma experiência boa e eu fiquei muito marcada com essa experiência e sempre que eu pensava em voltar para a faculdade, eu pensava, vai ser igual na época que eu fazia Direito, eu vou passar por tudo aquilo de novo. E aí, quando eu vim aqui para Joinville, que eu decidi recomeçar a minha vida e decidi não mais terminar a faculdade de Direito e sim fazer faculdade de Psicologia, as coisas começaram a fluir muito bem, graças a Deus, mas eu não conseguia me dedicar à faculdade, então eu não conseguia ler um PDF, um livro que o professor mandou ler. Eu sempre estava fazendo os trabalhos da faculdade, a atividade que valia ponto, sempre ali nos intervalos ou durante a aula mesmo, na pressa, mal feito, só para garantir meu ponto. E eu não estava feliz com aquilo. Eu até comentei lá no Instagram nesse dia que estava um pouco triste. E essa pessoa muito querida, eu falo pra vocês de certeza absoluta, ela não falou por maldade. Isso eu digo a vocês de certeza, porque é uma pessoa que eu conheço há anos. E ela passou por uma situação até um pouco parecida que a minha, né? Ela falou assim, olha, Sibeli, talvez você tenha que ressignificar a forma como você sonha com a faculdade. Porque você não é mais uma adolescente que acabou de sair do ensino médio, que mora na casa dos pais. Você é casada, você tem filho, você tem responsabilidade. Você não pode viver a mesma experiência de um adolescente, jovem, recém-saído do ensino médio. Você não pode viver essa mesma experiência. Você criou essa fantasia na sua cabeça, mas você tem que... em grossas palavras, ela quer dizer assim, olha, cai na real, tipo assim, é legal poder se dedicar à faculdade? Mas já passou, o tempo já passou e você não pode mais viver isso, né? E eu lembro que eu ouvi aquilo e na hora eu concordei com ela. Eu falei, realmente, eu tenho que ressignificar a minha experiência com a faculdade. Mas aí depois de alguns dias eu fiquei, mas por quê? Por quê? E uma coisa que me representa muito é o questionamento. É questionar a minha realidade. Isso foi um dos motivos que me fez sair do Pernambuco, por exemplo, para vir para cá. É me questionar, por que eu tô vivendo essa vida? Eu não preciso passar por isso. Eu posso e eu consigo mudar a minha realidade. Então eu tive esse questionamento. Por que que eu não posso viver a faculdade da maneira que eu sonhei? E aí eu pensei, para que eu viva a experiência da faculdade da maneira que eu sonhei, eu preciso de um emprego que não seja braçal, que não me canse fisicamente e que seja de meio período e que eu tenha sábado e domingo livre. E eu comecei a pensar sempre naquilo e pensar que se aquilo acontecesse, seria uma prova do cuidado de Deus comigo, do amor de Deus comigo e a confirmação de que Ele está comigo nessa escolha. E aí então vocês conseguem entender porque que eu fiz esse link, onde eu chego no momento em que eu faço uma entrevista online, né? A entrevista foi online, para um estágio de 4 horas, e que eu estava muito ansiosa e já me preparando que não fosse dar certo. E gente, deu tudo certo, deu tudo perfeitamente certo, de uma forma tão harmônica.
tão linda que só poderia ter sido Deus, o cuidado de Deus comigo. E aí, gente, eu passei, graças a Deus, eu passei nessa seleção, né? Eu fiz algumas etapas da seleção e passei. Hoje eu estou estagiária, né, no curso de psicologia na área de RH. Então, assim, eu ainda não posso estagiar na área clínica, né, só lá pro finalzinho do curso mesmo, mas em outras áreas. E a área de RH é um exemplo disso, eu já posso estagiar. É um estágio remunerado, porém não é CLT. O que também me trouxe ali um medozinho, mas bem pequenininho. A gratidão foi muito maior, né? Mas trouxe um medozinho pequenininho, porque a gente está acostumado com a segurança do CLT. E esse foi um dos questionamentos que eu fiz também, não sei se aqui no YouTube ou lá no Instagram, que às vezes eu converso um pouco e não sei onde foi. Mas eu fiz sobre esses questionamentos que ultimamente eu estava muito insatisfeita e eu vinha falando muito sobre isso. Então, se você quer saber se algo realmente não está te fazendo bem, comece a rever as suas falas. Quando você repete muito uma coisa por muito tempo, talvez não, com certeza, aquilo ali é uma questão para você que precisa ser resolvida. E muitas vezes a gente está falando em uma coisa há anos, por exemplo, eu não tô bem, aquele emprego é tão chato, e há anos e anos a fio você falando a mesma coisa, mas você não toma nenhuma atitude para mudar aquilo. Ou, por exemplo, eu não tô me sentindo bem, eu tô com dor na minha coluna tá doendo. E vez ou outra, por anos a fio, você reclama daquela dorzinha na coluna, aquela fisgada, aquela inflamação, aquele dia que você dormiu mal. Mas você fala, mas você não para pra codificar isso e dizer assim, tá, se eu estou falando tanto é porque tem alguma coisa errada, então eu preciso ir ao médico e ver o que é essa dor, fazer exames, ou seja, tem uma frase que o meu pastor, quando eu era criança, tá? E essa frase nunca saiu da minha cabeça. Ele dizia assim, ó, que uma visão sem ação é apenas um sonho. E um sonho sem ação se torna frustração. Então, muitas vezes, o seu corpo tá dando sinais, você mesmo tá falando sobre coisas que você quer mudar há muito tempo, mas você não tem atitude, então não vai servir de nada, porque você vai continuar frustrado, você vai continuar vivendo a vida que você não quer viver. E você vai ficar sempre sonhando, falando, mas sem fazer acontecer. Então, o que eu fiz, não é que eu sou incrivelmente forte ou determinada, não, sabe? Demorou muito para me cair a ficha de que isso está me fazendo mal, essa rotina está me causando ansiedade, essa rotina está me impedindo de ter momentos de qualidade com o meu filho, de me dedicar para o meu curso. Então, quando eu codifiquei isso, entendi que eu precisava mudar a realidade. E o que me fez virar essa chavinha foi esse comentário que a minha amiga fez. Eu decidi, eu vou mudar essa realidade, eu vou mudar concurso, eu vou atrás. E eu fui atrás. E deu certo, sabe? E Deus cuidou de mim e Ele realizou exatamente com a forma que eu tinha pedido. E uma coisa que a gente precisa também esclarecer na nossa mente é o nosso senso de merecimento. Muitas vezes a gente sonha com coisas que nós somos capazes de conseguir, mas a gente não vai porque a gente acha que a gente não merece. E como é que a gente acha que não merece? Vou dar mais um exemplo para vocês. Por isso que esse vídeo não podia ser gravado lá no Instagram, tinha que ser aqui no YouTube. Quando eu estava grávida do meu filho, eu lembro que as mulheres, né, principalmente mães de primeira viagem, elas têm muito medo ali do momento do parto. E eu tinha muito medo, né? Eu vou sofrer, vai doer. E eu lembro que eu fiz uma oração para Deus. E eu falei assim, Senhor, eu quero no dia do meu parto, olha só o que eu pedi para Deus, eu quero chegar no hospital com 10 centímetros de dilatação. E eu quero que o meu parto seja rápido e que eu não sinta dor. E eu lembro que eu comentei isso com algumas mulheres, algumas pessoas, e as mulheres riam na minha cara. E teve uma mulher que ela falou assim, mulher, quem é tu no jogo do bicho pra não sentir dor? Toda mulher sente dor, tu vai sofrer. Ela falou assim, tu vai sofrer o pão que o diabo amassou, uma coisa assim, nesse tipo, sabe? Que eu ia sofrer muito, porque toda mulher sofre, eu não podia fugir daquilo ali, né? E eu fiz essa oração assim, de todo o meu coração, pedi pra Deus. Gente, eu lembro que no dia do meu parto, quando eu cheguei no hospital, eu estava com 10 centímetros de dilatação. Eu cheguei no hospital às 3 horas da manhã, o meu filho nasceu às 3h30, não deu tempo nem de me internar, de fazer a minha ficha de internação. Eu já cheguei, já fui logo pra sala para parir o menino já. E eu não senti dor,
Você vai dizer, como assim não senti? Foi muito rápido, eu senti várias coisas, também pode ser assim para outro vídeo, eu sei que não é canal de maternidade. Meu filho já tem 9 anos, mas se quiserem eu faço um relato de parto e trago aí algumas considerações, pensamentos sobre a vida, porque eu funciono assim, eu sempre tento entender o que é que Deus quer me ensinar com aquela situação. E nessa situação, Deus falou comigo sobre o meu senso de merecimento. Quando aquela mulher perguntou pra mim, quem é tu no jogo do bicho? Tipo assim, você não é especial para que só com você aconteça dessa forma. E meio que eu já tinha essa visão de mim mesma, que eu não merecia que coisas boas acontecessem. E isso muitas vezes não é tão eu não mereço. Na maioria das vezes é uma palavra dita, a forma como você foi tratada na sua infância que te faz meio que subentender que você não é merecedor. Então nem adianta você ir atrás, porque de repente tem pessoas muito melhores que você, muito mais capacitadas que você, que vão conseguir e você não vai conseguir. Então isso é sobre senso de merecimento, né? E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que exatamente como eu pedi um trabalho de meio período, de segunda a sexta, Ele me deu. E eu já tô há uma semana nessa rotina. Eu tô muito feliz. Foi uma semana um pouco cansativa, porque tinha muita coisa desorganizada na minha vida. Então, essa semana eu consegui levar meu filho no pediatra. Eu fiz consulta também pra mim. Eu organizei os armários da minha casa. Eu fiz compras. Eu congelei carne temperada e feijão cozido. Eu organizei muita coisa. Ainda tem muita coisa para organizar. Uma das coisas que eu me distraí, deixei de lado, foi a minha aparência. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro me cuidar. Eu tô aqui, no vídeo não dá pra ver muito, que a gente bota um filtrozinho pra ajudar, mas a minha sobrancelha tá mal feita, a minha pele tá muito manchada. Eu descobri também que o estresse faz com que eu me enche de manchas na pele, é como se fosse um melasma, não sei. Mas a minha pele tá manchada, meu cabelo tá descuidado, as minhas unhas estão feias. Então, assim, gente, o meu trabalho, eu não tenho o que reclamar, tá? Inclusive, eu fui lá, né, levar a minha carta de demissão e os uniformes. E a minha patroa, ela falou assim, nossa, eu tô muito feliz por você. Me abraçou, falou que tava muito feliz por mim, me elogiou o meu trabalho. Ela disse que desde que eu entrei, ela percebeu que eu era uma pessoa muito responsável, que ela podia confiar em mim, então por isso que ela já me deu muitas responsabilidades logo cedo, né? Mas que ela estava muito feliz, porque se era o melhor pra mim, então eu tinha mesmo era que ir, que ela estava torcendo por mim, todo mundo me abraçou, todo mundo ficou feliz por mim. Gente, sabe quando porque geralmente o pedido de demissão é uma situaçãozinha um pouco chata, né? Mas sabe quando você vai tenso e você volta feliz, aliviado e pensando, cara, é isso, eu fiz a escolha correta. Então, eu já tô no meu novo emprego, eu tô aprendendo muita coisa nova, vem aquela coisa de, meu Deus, será que eu vou dar conta? É tanta novidade, é tanta coisa que eu nunca vi, mas eu sou estagiária, então eu tô ali para aprender. E tudo que eles estão me ensinando, eu tô aprendendo. Eu sei que isso vai fazer toda a diferença no meu currículo, sabe? Eu já estou estagiando desde o primeiro ano de faculdade, né? Eu tô no primeiro ano, assim, já tô no segundo período, né? Primeiro período foi no primeiro semestre. Mas desde o comecinho da faculdade já tô estagiando, eu vou poder colocar isso no meu currículo. Como eu falei para vocês, não é CLT, né? Porque o estágio é um vínculo que você tem ali, é um vínculo estudantil, né? Um contrato estudantil, mas é remunerado. E, gente, eu só tenho a agradecer, a Deus. Eu tô colocando muita coisa em ordem, né? E eu sinto que eu tô começando um momento em que o cuidado de Deus tem sido especial comigo, em que eu vou poder viver coisas que eu sonhei lá com os meus 17 anos, saindo lá do ensino médio. Então, assim, aquelas coisas que eu sonhei, elas ficaram para trás. E talvez eu imaginasse, né, com essa conversa que eu tive com a minha amiga, uma pessoa muito querida, que tudo bem, já passou, não é mais tempo de ir atrás desse sonho, ou de viver esse sonho como eu viveria aos meus 17 anos. Mas eu pedi para Deus, eu falei que eu precisava do cuidado dele e eu precisava muito viver isso porque eu merecia. E pela primeira vez na vida eu acho que falei para Deus, Senhor, eu mereço, sabe? Eu me esforcei muito, eu busquei muito, eu nunca desisti. Quando é sonho de verdade a gente não desiste.
E eu mereço viver isso, Senhor. Me ajuda, se for da tua vontade, cuida de mim. E ele cuidou. Ele cuidou, ele me deu exatamente o que eu preciso. Para vocês terem ideia, só essa semana que eu já saí do meu antigo emprego, eu fiz um curso, né? Um curso extracurricular que fala sobre psicólogo na era da inteligência artificial. Foi um curso muito produtivo para mim, muito enriquecedor. E nesse curso, se eu tivesse um antigo trabalho, por exemplo, eu não teria como fazer, porque era à noite, né? Eu não teria como fazer. Hoje eu trabalho de segunda a sexta, de 1 às 5, e sábado e domingo eu tô em casa, eu tenho as manhãs para poder estudar. E é isso, gente. Essa era a novidade que eu queria contar pra vocês. Me desculpem se eu demorei muito, né? Eu vou encerrar esse vídeo porque os meus meninos já acordaram todos, né? Vocês já estão ouvindo aí, porta batendo, gente pra lá e pra cá. Eu aproveitei pra conversar com vocês cedinho enquanto eles estavam dormindo. Esse foi mais um vídeo do canal. Não esquece de comentar, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.